Socorro, Deus, atrasada, mas cheguei. Olá, viajantes, muito boa noite, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma live aqui no Daniela pelo Mundo, né? E hoje, gente, uma live muito maravilhosa. Ai, socorro, socorro. Uma live muito maravilhosa pra gente falar dessa minha viagem agora de verão europeu, né? Quero falar um pouquinho com vocês sobre passagem, hospedagem, quais foram as estratégias que eu usei. E aí, gente, quero dizer uma coisa. Que viagem, senhoras e senhores, que viagem fantástica. Gente, deixa eu trocar de óculos, que meu óculos tá ruim. Vamos lá. Deixa eu ver se esse aqui tá melhor. Esse aqui tá melhor. Que viagem! Boa noite para todo mundo que tá chegando, tá me mandando mensagem aqui, né? Boa noite para vocês também, tá? Tava com saudade, gente? Muito tempo, né? Sem live por aqui. E aí agora a gente vai pegar, ó, um rojão de lives, assim, uma boa fase de lives aqui pra gente falar de Europa, porque dia 15 de agosto eu vou fazer a nossa próxima edição da Imersão Europa, tá? E aí, gente, é a imersão de emissão de passagem com milhas para a Europa. Recomendo que até mesmo quem participou das anteriores participe dessa, porque essa vai ser 100% remodelada, tá? Então, o formato dessa nova imersão vai ser completamente diferente do formato das imersões anteriores. Então, eu tenho certeza que vai valer para você participar, porque vai valer muito a pena esse novo formato, vai ficar muito legal. E a gente tem muitas novidades para vocês durante a imersão, tá? Gente, ó, minhas alunas são muito lindas, né? Saudade de vocês também, gente. A Jéssica, né? Jéssica é aluna e diz que já tá arrumando as malas pro verão europeu. Só não esquece da AirTag, tá? Mala tem que ter AirTag, gente. Se não fosse minha AirTag, eu tinha perdido minha mala. A Ibéria não ia achar minha mala, gente, se não fosse minha AirTag. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Vamos falar mal da Ibéria. Gente, eu já fiz várias centenas de voos na minha vida, né? Eu faço viagens internacionais desde 2010. E centenas, 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 assim, Brasil, América do Sul, América do Norte, Oriente Médio, Europa, zilhões de vezes, Ásia, já fiz uma volta ao mundo. Então, assim, gente, eu pego bastante voo, bastante voo. E nessas centenas e centenas e centenas de voos que eu já peguei na minha vida, eu só tive mala extraviada 2 vezes. 2. Em todas as minhas centenas de viagens, aí vocês acompanham aqui, aí vocês sabem o tanto que eu viajo. Apenas 2 vezes na minha vida eu tive problema com a minha mala não chegar no meu destino. Uma em dezembro do ano passado e uma agora em julho. Ambas com a Ibéria, né? Ou seja, gente, amo viajar com a Ibéria. Ibéria é baratíssimo pra gente ir pra Europa. Vou muito pra Europa com a Ibéria, continuarei indo, isso não vai mudar a minha opinião sobre a Ibéria. Tenho, esse ano, daqui pro ano que vem, eu tenho uns 10 voos com a Ibéria, mas, estatisticamente, a Ibéria perde mala, né? Então, gente, tem que ter AirTag, tem que ter AirTag. Se a minha mala não tivesse AirTag, gente, tinha ido pro Beleléu, viu? Tinha ido pro Beleléu. Por quê? Porque, comecei falando disso antes de começar falando da viagem, né? Porque a Ibéria perdeu minha mala. Ela não sabia cadê minha mala. Ela me mandou uma mala que não era minha, uma mala de outra pessoa. E pasmem vocês, pasmem vocês. Eles me mandaram uma mala que não era minha. Eu fui pegar, e aí eu disse que não era minha, e aí, enfim, falei nos stories do Instagram, compartilhei. E aí eu fui buscar a minha mala, lá em Dubrovnik, na Croácia, uns 6 dias depois do dia que eles me mandaram a notícia de que a minha mala estava na Croácia, e eu disse que a mala não era minha.
No dia que eu fui buscar a minha mala, gente, mais ou menos uns 6 dias depois disso, a mala que não era minha ainda estava lá. Eles não sabiam de quem era a mala que eles mandaram como se fosse minha. Ou seja, gente, a dona da mala estava sem a mala e ia continuar sem a mala, né? Por quê? Porque não tinha etiqueta na bagagem, gente. A bagagem estava etiquetada com meu nome. Vocês entenderam? Então, assim, eu recuperei minha mala por causa da AirTag, 100% de certeza absoluta. Por quê, gente? Porque o tempo todo com a AirTag eu vi onde a minha mala estava. E a minha mala, ela estava o tempo todo no Terminal 4, que é o terminal da Ibéria. Até que um dia, em algum momento, ela mudou de localização lá dentro do aeroporto. E ela foi parar onde, gente? Ela saiu de dentro do aeroporto e foi parar na área do aeroporto, mas na área externa, tá? E aí eu fui pesquisar o que era aquela área externa. Era um lugar, gente, de conserto de avião. Era como se a minha mala estivesse na oficina. E ela não mudou de localização. Ela continuou lá na oficina até que o pessoal da Ibéria acessou a AirTag e conseguiu localizar a mala pela AirTag. Porque eles passaram, gente, por 10 dias, uns 10 dias, procurando a minha mala. Laís é testemunha, porque quem estava aqui no Brasil ligando para mim na Ibéria era a Laís, ela ligava lá todo dia. E aí, gente, Laís é testemunha que eu compartilhei a AirTag, eles pediram para eu compartilhar a AirTag e eles não acessaram a AirTag. Porque quando você compartilha a AirTag, você consegue saber quantas pessoas acessaram aquele link. Então, vejam só, eu estava acessando o link, aí eu compartilhei a AirTag com Clara, o link da AirTag com Clara para testar. Clara abriu, então uma pessoa acessou o link. Daí eu compartilhei o link com Laís. Aí Laís acessou o link. Então 2 pessoas acessaram o link. E durante 10 dias, gente, a Ibéria não acessou o link, né? Até que eu falei nos stories, postei no Instagram, marquei a Ibéria, tá? Como compartilhar a AirTag? Lá tem, gente, a opção de compartilhar a AirTag. Vocês acham que eu sei fazer isso, que eu nasci sabendo? Sei não, gente. Eu, assim como vocês, eu não sou tecnológica. Mas existe uma coisa chamada ChatGPT, que é uma enciclopédia. Só se perguntar pra ele. A gente pergunta o ChatGPT e aí o ChatGPT ensina. Então, gente, só depois que eu postei nos stories... Só depois que eu postei nos stories e marquei a Ibéria, porque o que eu fiz, gente? Eu nem queria entrar nesse assunto antes, né? O que eu fiz? Eu fui lá, antes de eu postar nos stories e marcar a Ibéria, eu fui no Instagram da Ibéria para ver se eles mexiam no Instagram. Daí eu vi que o Instagram da Ibéria tinha mais de 1 milhão de seguidores e que eles postavam, não tinha story, mas tinha posts diários. Então, todo dia a Ibéria tem posts no Instagram dela. Então, eu falei, existe alguém que gerencia o Instagram da Ibéria. Então, faz sentido eu postar no meu Instagram, porque a Ibéria vai ver, porque eles mexem no Instagram deles, né? Se fosse um Instagram abandonado, gente, talvez não adiantasse de nada. Só resolveu depois que eu postei no Instagram. Não porque eu tenho visibilidade, gente. Eu não tenho visibilidade nenhuma. Eu tenho 190 mil seguidores. Eu sou ninguém na fila do pão. Mas porque o Instagram, a equipe do Instagram se preocupa com a imagem, né? E aí, a gente consegui resolver com a equipe do Instagram. Eles me pediram no Instagram foto da mala, documentação, tudo. Eu mandei ali no direct do Instagram e resolveu pelo Instagram. E vou dizer pra vocês, gente, eles respondiam super rápido pelo Instagram. Super rápido. Por quê? Porque não tinha nenhum canal de comunicação a não ser a ocorrência no sistema, o achados e perdidos lá de Dubrovnik, que o único contato com a Ibéria era por e-mail, não existia um contato por telefone, o sistema é por sistema, e Laís aqui do Brasil ligando na Ibéria diariamente. Então, Laís ligava quase todo dia na Ibéria para dizer que não tinha achado a minha mala. Mas aí eu vou dizer para vocês, gente, o que resolveu foi a AirTag. Então, o que eu recomendo para vocês? A minha é original da Apple, né? Eu vou até indicar para vocês. Eu tenho 8 AirTags.
Aqui, ó. Eu tenho 8 AirTags. E aí eu vou até fazer um post, eu gravei um vídeo sobre essa questão da mala e eu vou postar pra vocês. E aí eu vou indicar onde eu comprei, as últimas que eu comprei na Shopee. Aí eu vou até indicar pra vocês onde eu comprei, tá? A minha original da Apple, vocês estão vendo? Original da Apple. Quem tem iPhone, eu recomendo que compre original da Apple, tá? Nada de Xing Ling. Quem tem Android, não entendo, aí vocês têm que perguntar lá pro chat GPT. Então, gente, dito isto, quero falar com vocês um pouquinho da minha viagem da Croácia, Bósnia e Montenegro. Gente, para começar, o que eu quero dizer para vocês? Duas coisas. Primeira coisa, amei profundamente viajar no verão europeu para destino de praia. Eu já viajei outras vezes no verão europeu, para Europa, obviamente. Mas nunca pra praia, nunca pra pegar praia, sempre cidade, eu nunca tinha feito praia. E aí amei fazer uma viagem assim agora. A gente fez uma viagem de 20 dias, né? Amei profundamente e inclusive já emiti para Verão Europeu 2027. Primeira coisa que eu queria dizer. Segunda coisa, com certeza essa viagem, esse roteiro ficou entre o meu top 5. Não, gente, a gente não tá no YouTube, a gente tá só aqui no Instagram, viu? Com certeza ficou entre o meu top 5 viagens da vida. E hoje eu considero a melhor viagem que eu já fiz na vida, gente. Até hoje, pra mim, a minha melhor viagem da vida... E aí, qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês vão colocando aí nos comentários. A minha melhor viagem da vida, até hoje, tinha sido Índia. Tá? Pra mim, a melhor viagem que eu já tinha feito na minha vida era a Índia. E essa viagem superou a Índia. Aí você vai dizer, Dani, Paris! Gente, amo Paris absurdamente, meu lugar no mundo. Já fui 13 vezes esse ano e dei mais 2. Não ia pra Paris esse ano, mas agora eu vou, né? A gente vai falar de emissão daqui a pouco, eu vou falar disso. E dei mais 2 esse ano, então vou chegar a 15ª vez em Paris, é minha cidade da vida. Mas não foi a melhor, quando eu falo melhor viagem da minha vida, no conjunto, né? Paris eu já fui 15 vezes. É como se fosse quintal de casa, tá? Então, Paris é como se fosse minha segunda casa, gente. É diferente. Então, quando eu vou pra Paris, eu tô indo pra casa. Então, superou até a França pra mim. Mas é porque eu vou muito pra França, gente. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Observei que os lugares que você passou não estavam super lotados. Foi impressão ou realmente é menos lotado que a Itália, por exemplo? Não tenho como comparar, gente. Nunca fui pra Itália nessa época, então não tenho como comparar. Já fui trocentas vezes pra Itália, mas já devo ter ido pra Itália umas 12 vezes, mas nunca fui nessa época, então realmente não tenho como comparar. Eram cheios, sim, não eram super lotados. Mas estava tudo muito cheio, né? Mas não era super lotado, mas tudo muito cheio, né? Pro tamanho do lugar, do Dubrovnik mesmo, gente, eu achei muito lotado, muito lotado. Sim, Dubrovnik acho que foi a cidade mais lotada que a gente foi, mas também porque a cidade é muito pequena, né? É isso que a gente tem que ter em mente, né? São cidades muito pequenas e aí eu posso ter a sensação do lotado. E também a época, né? Eu não viajei no auge do verão europeu, gente. O auge do verão europeu, ele ainda tá chegando, né? Eu voltei quando começa o auge do verão europeu. Porque eu voltei agora semana passada, dia 15, e é o auge do verão europeu, gente, é segunda quinzena de julho e agosto. Aí é o auge, na verdade, agosto é o auge do verão europeu. Então tem isso também, né? Que eu peguei última semana de junho e julho e 15 dias de julho. Eu achei maravilhoso, gente. Achei o clima ótimo, achei a lotação ótima, né? Não vi muitos grupos, porque assim, quando é grupo de navio, quando é navio, você enxerga os grupos. Por exemplo, em Kotor tinha muito grupo, então era navio, e o navio para na cara do gol, é Montenegro, né? E aí você via os grupos que tinham descido dos navios. Em Montenegro eu não vi grupos de navios, porque pode ter coincidido de não ter tido parada de navio nos dias que eu tava lá, né?
Então, não vi grupos de navio, porque é facilmente identificável, gente, os grupos de navios, né? Mas assim, então, assim, eu não peguei o auge do verão. E aí, recomendo pra vocês, já falando disso, né, ó, meados de junho a meados de agosto. Ano que vem, eu já emiti a passagem do verão europeu 2027. A gente vai viajar 28 de junho. E aí, eu vou ficar mais um pouquinho, né? Eu devo ficar mais ou menos até 20 de julho, por aí, mais ou menos, tá? Bom, como é que eu fiz? Ó, a Elza tá perguntando, você vai falar sobre o seu roteiro? Entrada por onde? Vou falar, gente. Você foi no Museu do Gato em Montenegro? Gente, eu odeio gato. Não gostava nem de ver os gatos no meio da rua. Eu detesto gato. Detesto gato. Montenegro, quer dizer, Kotor, é cheio de gato, né? Eles alimentam os gatos no meio da rua, a população. Gente, detesto gato, coisa nojenta. Ai, pronto. Jamais iria, não tem nem perigo. Nem de gato, nem de cachorro, nem de vaca, nem de bicho nenhum, gente. Já me basta zoológico. Mas enfim, vamos voltar aqui pro meu roteiro. Vamos lá. Gente, quando a gente... Quem ama gato pode amar gato, gente. Tá tudo bem, tá? Eu detesto gato. Então, existem dois tipos de pessoas. As que amam, as que não estão nem aí e as que detestam. Pronto, eu sou as que detestam. E todo mundo tem que viver pacificamente, tá bom? Certo? Combinado? Dani, você tem cidadania ou enfrentou S? O que é S, Jéssica? Eu não enfrentei nada, não tive fila nenhuma de imigração. O que é S, gente? Tá? Não sei, Jéssica, o que é S? Como é a emissão das passagens? Eles valores de milhas flutuam? Porque você falou que já tem passagem emitida no próximo ano. Sim, gente, vamos lá. Vou fazer agora um geralzão. Esquece esse bicho. Vou fazer aqui agora um geralzão pra vocês poderem entender um pouquinho da minha parte de emissões, tá? Gente, vou repetir, aí a gente vai acabar o assunto, tá bom? Eu detesto gato, é um direito meu, não importa se é uma palavra forte, eu detesto um monte de coisa, eu detesto gema de ovo, e eu detesto gato, pronto, simples assim, tá bom? Quem não detesta nada, gente, tá tudo bem, segue a vida de vocês e eu sigo a minha, combinado? Beleza, certo? Tá? Agora eu não vou mentir, né, aqui só pra agradar quem gosta de gato, gente, não vou, né? Vocês estão por fora. Eu detesto um monte de coisa, gente. Vocês aí que são evoluídos, não detestam nada na vida, querem chegar nesse nível. Eu não sou desse nível. Eu sou uma pessoa que detesto várias coisas. Detesto caixinha de som na praia. Detesto churrasco na praia. Entendeu? Então, assim, detesto muita coisa, gente. Não cheguei nesse nível de evolução. Vocês não têm noção tanto de coisa que eu detesto. Então, vamos lá. Bora lá agora falar do que importa, né? Que é o que eu não detesto. Eu vou ser cancelado por causa dos gatos, né? Tô nem aí, gente. Vamos lá. Vamos falar agora de passagem, certo? E aí, gente, deixa eu dizer uma coisa. Isso aqui é uma live no Instagram. Combinado? Beleza? Então aqui a gente conversa várias coisas simultaneamente, ao mesmo tempo. Isso aqui não é uma aula, isso aqui é um bate-papo. Tá bom? Então, eu queria sempre deixar isso bem claro, que isso daqui não é uma sala de aula. Isso daqui é um bate-papo aqui no Instagram. E aí, aqui dentro da live, a gente vai falar um monte de coisa diferente, um monte de coisa assim, junto e misturado. E aí, quem gosta desse modelo de live, que não é aula, que é live do Instagram, fica por aqui e acompanha que no meio desse monte de coisa que a gente vai falar, vai ter muita coisa útil, tá? Gente, vamos lá, antes de mais nada. ETIAS não tem previsão de ser o ETIAS, que vai ser a autorização de visto eletrônico para entrar na Europa, ainda não tem previsão. Foi adiado para 2027, combinado? Então, não tem previsão. A Europa está mudando o sistema de imigração para um sistema eletrônico. Eu já fiz ele várias vezes em Madrid, gente, então eu meio que passo direto, tá?
Então, quem não foi para a Europa e aí cada país vai estar de um jeito, porque cada país está num nível de organização do sistema eletrônico de entrada, que é para ficar parecido com os Estados Unidos, onde você já não passa mais pelo agente de imigração, tá? Você vai fazer tudo de forma eletrônica, você vai passar pelo totem, um outro totem, e aí você entra no país sem ter contato com o agente de imigração, se o totem te liberar para isso. Lá no totem você já vai recolher a foto e a digital. Então, desde o ano passado, eu já fiz isso lá em Madrid. Então, quando eu coloco o meu passaporte no totem, ele já manda eu seguir direto pro portão. Então, não tenho tido nenhum tipo de dificuldade. Foi super rápida a imigração, tanto da entrada quanto da saída, porque acredito que por isso, não sei, gente, não tinham filas quilométricas. Tava bem tranquilo, tá? Certo, então dito isso, como é que foi a questão das emissões? É muito importante a gente entender a parte de emissão de passagem com milhas, porque o que muda a sua vida de viajante, a sua vida de milheiro, é você saber emitir passagem com milhas. Não importa se você vai viajar dentro do Brasil, se você vai para a Europa. Não adianta nada você ter milhas se você não sabe emitir passagem com milhas, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro. E desde 2011, todas as minhas viagens internacionais e nacionais também são 100% com milhas aéreas. Pra dizer a verdade, gente, desde os anos 2000, 100% das minhas viagens nacionais são com milhas. Desde 2011, 100% das viagens internacionais são com milhas. E nesse tempo, eu já conheci 47 países 100% com milhas aéreas, ou seja, passagens sempre com milhas aéreas, tá? E hoje eu até fiz uma sequência nos stories sobre isso. Então não adianta você ter milhas e não saber emitir passagem. Como é que eu fiz as minhas emissões? Eu moro em João Pessoa, pra quem não sabe, e aí, gente, eu fico bem pertinho de Recife, dá 2 horas daqui pra Recife, e a gente tem os voos maravilhosos da Ibéria e da Azul, que tem voos diretos para a Europa saindo de Recife. A TAP também tem, mas TAP não é bom pra gente emitir com milhas, né? Então, eu uso muito Ibéria, porque com Ibéria eu faço Recife-Madrid. E Azul também, porque com a Azul eu faço Recife-Madrid ou Recife-Porto. Então, são programas que eu tenho usado muitíssimo por essa facilidade quando eu vou viajar para a Europa, tá, gente? E por conta dos destinos na Europa. Seria diferente se eu quisesse para Turquia. Se eu quisesse para Turquia, gente, possivelmente a melhor forma seria ir para São Paulo e tentar um voo direto da Turkish, tá? Mas no geral, daria certo também eu chegar na Europa. Então, como é que eu fiz nessa viagem agora, gente? Eu resolvi essa viagem em abril desse ano, tá? Então, em abril eu decidi que eu ia fazer essa viagem com Clara e comecei então a minha pesquisa. Abril para viajar, eu queria viajar final de junho, depois do dia 25 de junho, que Clara já estaria de férias. E aí, gente, eu encontrei a passagem de econômica na Ibéria. Não tinha executiva de jeito nenhum na Ibéria e emiti econômica na Ibéria, Recife-Madrid. Então, a minha entrada na Europa, gente, foi por Madrid. Quando eu cheguei lá na Europa, no dia, gente, foi dia 25, cheguei dia 26, a gente não ficou em Madrid, né? O meu objetivo em nenhum momento era ir para Madrid. A todo tempo, o meu objetivo, o meu roteiro era Croácia, Bósnia e Montenegro. Então, vocês observem que o meu roteiro tinha nada a ver com Espanha, mas eu cheguei pela Espanha. E aí, óbvio, eu cheguei por Madrid, eu precisava de um voo Madrid-Croácia. Quando eu montei o meu roteiro, eu decidi que eu faria um roteiro circular e que eu faria, então, chegaria na Croácia por Dubrovnik e iria embora dali, dos Balcãs, por Dubrovnik. Então, isso aí já estava fechado. Quando eu cheguei, então eu cheguei em Madrid, emitindo Ibéria de econômica, foi muito barato essa passagem, gente, foi 25 mil ávios cada um, isso dá menos de 50 mil pontos do Esfera por pessoa, você acumula isso no Esfera em 2, 3 meses, é muito, 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 muito barato. E a volta, gente, eu tinha emitido econômica também. Eu não achei nenhuma volta para o Brasil, nem econômica, nem executiva. Eu queria Ibéria.
A Ibéria voa para Fortaleza, Recife, Rio ou São Paulo. Então não achei nada. E aí eu achei um voo para Buenos Aires. Então eu emiti o voo Madrid-Buenos Aires para passagem de volta, que foi um voo muito bom também, gente. Custou 27 mil ávios. Foi muito bom. Você emite no Esfera? Não, gente, eu emito no Iberia Plus, que é o programa aéreo. A gente nunca emite passagem no programa bancário. O Esfera, você vai acumular pontos lá e vai transferir para a Ibéria, tá? É um primeiro estágio na parte do acúmulo. Na parte da emissão, eu emiti lá dentro do Iberia Plus. Mas olha aqui uma coisa bem interessante, viu, gente? Bem interessante. O voo internacional Recife, Madrid, voando Ibéria, eu emiti no Iberia Plus. De Madrid, eu fui para Dubrovnik, voando com a Ibéria. Mas eu emiti um voo com milhas da Azul, lá no Azul pelo Mundo. Então, o voo interno, esse primeiro voo interno, que era Ibéria, eu emiti na Azul pelo Mundo. Por quê, gente? Porque não tinha disponibilidade dentro da própria Ibéria. Não tinha, ou tinha e estava muito caro, não vou conseguir lembrar agora, mas ficou mais barato emitir lá dentro da Azul. Ávios, gente, é o nome da milha da Espanha. Aqui no Brasil a gente chama de milhas. Lá na Espanha eles chamam de ávios. Então quando eu falo ávios, é milha. Ávios é igual a milha. É de que banco? É de nenhum banco. É do Iberia Plus, que é o programa aéreo da Ibéria, que é a companhia aérea espanhola, tá? Banco são pontos. A gente acumula pontos nos programas bancários. Foi por causa da mala, não foi não, Dani? Foi não. Foi porque ficava mais barato. Foi 30 mil Azul, e aí 30 mil Azul dava 15 mil Esfera, 15 mil Esfera, 7.500 Ibéria. Ela era mais do que 7.500, gente, a passagem da Ibéria. Ela era tipo uns 11 mil, tá? Com mala despachada. Então tinha na Ibéria, mas ela ficava mais cara do que se eu emitisse na Azul, porque estava muito barato na Azul. Então eu peguei um voo da Ibéria emitindo com a Azul. No trecho internacional, presta bem atenção no que eu vou falar. No trecho internacional, Brasil-Espanha, não compensa você emitir Ibéria no Smiles e na Azul, tá? É péssimo negócio, super cilada bino, porque é tarifa comercial. Dani, eu não entendo nada disso que você está falando. Dia 15 de agosto, gente, eu vou fazer uma imersão de emissão de passagem com milhas para a Europa. Eu até deixei o link aqui, vou até escrever. Emissão Europa, 15 de agosto. Peraí, gente, que eu tô escrevendo, eu não sei falar e escrever. Pronto. Então, eu vou fazer uma imersão de emissão de passagem para a Europa para vocês entenderem tudo isso. Então, no trecho internacional, gente, não vale a pena você emitir, não vale a pena você emitir Ibéria no trecho internacional com Smiles e Azul, tá? Eu emiti no trecho interno Azul, no internacional não vale a pena. No internacional só vale a pena com Ibéria e Latam. Então, Latam PES, Iberia Plus, você vai conseguir emitir voos da Ibéria. E aí, super vale a pena nos dois casos, tá? Quem é aluno não precisa comprar. Quem é aluno do curso completo não precisa comprar a imersão. E aí, então, gente, eu cheguei em Dubrovnik, chegamos na Croácia, na verdade, porque o aeroporto não é em Dubrovnik, é fora. E aí, a primeira noite, a gente ficou em Cavtat. No outro dia, eu peguei o carro e a gente foi para Córcula, que é uma ilha. Depois a gente foi para Avar, que é outra ilha. Depois a gente foi para Split, que já é uma cidade no continente, né? E aí de Split eu fui para Bósnia. Tudo isso de carro, gente, tudo isso de carro. De Split eu fui para Sarajevo, que é a capital da Bósnia,
Bósnia e Herzegovina. E aí, de Sarajevo, eu desci para Mostar, que é uma cidade... a Bósnia, gente, para quem não sabe, ela é Bósnia e Herzegovina, né? Porque eram 2 países, Bósnia e Herzegovina. Eles decidiram unificar e virar um país só, e aí virou Bósnia e Herzegovina. E aí, então, você pegar a Bósnia ali, metade para cima é a região da Bósnia, metade para baixo é a região da Herzegovina. E aí, Sarajevo fica na região da Bósnia, na região Bósnia, e Mostar fica na região Herzegovina. Então, é bem interessante isso também, tá? De lá, de Mostar, eu segui para Montenegro, que é o 3º país que a gente fez. E em Montenegro eu fiz 4 bases. Kotor, Dobrota, Budva e Sveti Stefan. E aí voltei para a Croácia, para Dubrovnik, onde eu devolvi o carro, fiquei em Dubrovnik e aí preparei para voltar para cá, para casa. Já eu falo da passagem de volta, tá, gente? Tudo isso que eu falei para vocês, eu fiz de carro. Então, eu peguei o carro em Dubrovnik e devolvi em Dubrovnik. Foram 14 diárias. Obviamente, gente, o carro eu aluguei acumulando pontos no Esfera. Por quê? Para eu transferir no futuro para o Iberia Plus e emitir novas passagens para a Europa, tá? E aí, já respondendo, eu vi aqui a pergunta do carro. O carro, para você pegar um carro na Europa, você precisa de CNH física, gente. Não serve a digital, não serve a do aplicativo, não serve imprimir um A4. Por quê? Porque uma pessoa me perguntou isso e eu disse, CNH física. Mas eu posso imprimir? Não, CNH física. Você precisa ir no Detran e tirar a sua CNH física. O Brasil não exige mais CNH física, a gente usa CNH digital. Mas para retirar o carro na Europa, você não retira sem CNH física. Você precisa de uma PID, que é a permissão internacional para dirigir. A locadora vai te exigir a PID? Depende da locadora. Tem locadora que exige. Em junho, eu aluguei um carro na França, a locadora me pediu a PID. Pediu a CNH física, pediu a PID. Pediu os 2. Agora, lá em Dubrovnik, não. Ela pediu só a CNH física. Eu perguntei, precisa da PID? Ele falou, não, só para a polícia. Por quê, gente? Por que você precisa da PID? Porque se você for parado pela polícia, você vai precisar da PID, tá? Então, a sua CNH na Europa não vale. O que vale é a permissão internacional para dirigir. E o cartão de crédito para poder fazer o bloqueio da caução. Então, eu fiz tudo isso de carro. E aí, como é que a gente fez para poder voltar, né? Como é que a gente fez para poder voltar? Eu precisava voltar de Dubrovnik para Madrid. Por quê? Porque o meu voo de volta também era Madrid. Então, eu emiti a minha ida e a minha volta, gente, Madrid, tá? O que é PID? Permissão Internacional para dirigir. Dani, conseguiu o hotel da Rediol nesse roteiro? Não é questão de conseguir, Rogério. Não atendia o que eu queria para minha viagem. Tinha, em alguns lugares, tinha. Não atendia o que eu queria para minha viagem, tá? Então, não fiz nenhuma hospedagem pelo UOL, por conta do padrão de viagem que eu queria fazer, do estilo de viagem que eu queria fazer, certo? Como é que emite PID? No Detran, gente. Aí vocês podem olhar tudo lá no Google, tá? Só jogar no ChatGPT. Gente, ChatGPT é vida, assim, vocês não têm noção da enciclopédia que é ChatGPT. Em 2026, não dá pra gente viver sem ChatGPT. Gente, eu uso ChatGPT, por exemplo, eu fico no Airbnb. Eu uso ChatGPT para saber como é que eu ligo o chuveiro, como é que eu ligo a máquina de lavar, como é que eu ligo o fogão, como é que eu ligo o micro-ondas. ChatGPT, tudo na vida a gente usa ChatGPT. Então, é muito importante, você vai lá no ChatGPT, diz qual é o seu estado, ele vai te trazer todos os detalhes, tudo mastigadinho, porque cada estado vai ser de um jeito, tá, gente? Cada estado vai ser de um jeito. Por exemplo, a minha aqui no Detran da Paraíba, eu tive que ir presencialmente no Detran. Não emite no site do Detran. Por isso que eu tô dizendo, tem que ver aí no seu estado como é que faz, tá? Precisa ir. Por exemplo, alguém tá dizendo aqui, você faz pelo site, não precisa ir no Detran. Aqui na Paraíba, quando eu tirei minha PID, eu precisei ir ao Detran, tá? Então é bom cada um olhar no seu estado
Porque as regras do Detran são regras estaduais. Então, cada um olha aí no seu estado, porque aí você vê a regrinha do seu estado. Aqui na Paraíba, eu tive que ir no Detran, tá? Outra coisa. Vamos lá, então. As passagens de volta. A volta, gente, eu não tava achando nada. Por quê? Quando eu emiti em abril, eu emiti só a ida. Eu achei só a ida, eu não achei volta. Dani, meu Deus do céu, misericórdia. E você emite passagem só de ida e não emite passagem de volta? Com certeza, gente, com certeza a gente faz isso. A gente emite só de ida, depois emite só de volta, exceto no Latam PES. O único programa que a gente não pode fazer isso é no Latam PES. E dentro da imersão, eu vou explicar pra vocês o motivo pelo qual você não pode fazer isso, tá? Por isso que eu tô falando, gente. Se você não souber emitir passagem com milhas, você só faz coisa que não deve. Você vai fazer só emissão ruim, só coisa errada, tá? Só coisa errada. E daí, eu emiti abril, emiti só ida. Dentro da imersão, eu vou explicar pra vocês porque que muitas vezes vai emitir só ida, depois você emite a volta, ou emite a volta, depois você emite a ida. Às vezes eu emito a volta e não tem a ida, gente. Só pra vocês terem uma ideia. Por exemplo, eu vou agora em setembro pra Europa, eu tenho a ida, não tenho a volta. Em outubro eu vou de novo, eu tenho a ida, não tenho a volta. Mas às vezes eu tenho a volta e não tenho a ida. Então, eu emiti só a ida, não tinha volta, tá? Ó, a Rosângela dizendo, eu emiti uma volta e mais de meses para conseguir a ida. Ou seja, gente, ela emitiu a volta e a ida, ela demorou meses para achar a ida. Então, dependendo do programa, a gente consegue fazer isso, tá? Não é todo programa que a gente pode fazer isso. Latam PES a gente não pode fazer isso. Mas os demais programas, a gente consegue fazer isso tranquilamente. Então, eu emiti a ida, não tinha volta. E aí, fiquei pesquisando a volta. E não achei, gente, nada de volta pro Brasil, nada de volta pro Brasil, até que eu achei uma volta Madrid-Buenos Aires, tá? A Ariana dizendo, eu vou pra Croácia em setembro, só tem a ida. É isso, gente, é exatamente isso. Acontece, né? E aí você vai pesquisando até achar a volta. Para os Estados Unidos não dá pra emitir só a ida, né, Dani? Não, gente, vocês não entenderam o que eu falei. Vocês não vão viajar só com a passagem de ida. A gente emite a ida e antes da viagem a gente vai viajar. No dia da viagem a gente vai ter a passagem de volta, porque senão você não embarca, né? Várias companhias não te embarcam se você não mostrar uma passagem de volta. Entenderam? Não é que você vai viajar só com a passagem de ida. Por quê? Porque você tem que ter uma passagem saindo da Europa. Você não pode embarcar para a Europa, embarcar para qualquer outro país, gente, sem uma passagem de saída daquele país. Não precisa ser voltando para o Brasil, porque eu posso ir para a Europa e da Europa eu ir para a Ásia, né? Então você tem que ter uma passagem saindo do país para onde você está indo, é isso que importa. Então, por exemplo, quando eu fui para o Marrocos, eu emiti a ida para o Marrocos. E aí do Marrocos eu ia para o Egito. E daí eu emiti Marrocos, Egito. Do Egito eu ia para Madrid, aí eu emiti Egito, Madrid. E de Madrid eu emiti uma volta para o Brasil. Então, o que importa é eu sair do país, né? Então, eu tinha uma passagem para entrar no Marrocos e uma para sair do Marrocos. Uma passagem para entrar no Egito e uma para sair do Egito. Então, isso aqui é importante. Como é que eu fiz a volta, gente? Eu emiti a ida, um mês depois, olha aqui, ó, gente, a Larissa dizendo... Eu viajo em agosto para a Europa, agosto, mês que vem, gente, daqui 15 dias. Eu emiti a ida em novembro do ano passado e hoje ela emitiu a volta. Por quê, gente? Porque quando você entende a dinâmica, você fica tranquilo, você larga de ser ansioso, né? Eu sou zero ansiosa, porque eu sei que eu encontro a passagem que eu quiser na hora que eu quiser. Então, eu não vou ficar lá. Eu sei que eu acho a volta, eu sei que eu acho a ida. Se você entende um método eficiente de busca, você consegue fazer isso. Daí pra volta, gente, eu não achei nada pro Brasil. Nada aceitável na Azul e no Smiles. Latam PES não era uma opção, porque eu precisava de ida e volta. Tava muito caro. E aí eu queria Ibéria, porque Ibéria é tabela fixa. E aí Ibéria a gente não tem surpresas, né? Ó, gente, Larissa é minha aluna. Vocês estão vendo? Em novembro do ano passado, ela emitiu a
ida. A volta ela emitiu hoje, para viajar agora em agosto. Por quê? Porque quando você entende como é que funciona, você fica tranquilo para fazer suas emissões. Eu não me aperreio. A maioria dos alunos se aperreia, exceto aqueles que são nervosos, que são ansiosos. Ansiosa é a palavra melhor. Mas você tem domínio do que você vai fazer. E aí, gente, eu achei uma volta para Buenos Aires, tá? E era uma volta muito barata e econômica. 27 mil ávios, Madrid, Buenos Aires, 27.250. E aí eu emiti a volta para Buenos Aires. Amo Buenos Aires? Não. Então, como não amo Buenos Aires, falei, não quero ficar em Buenos Aires. Porque se eu amasse Buenos Aires, eu ainda ficaria uns dias em Buenos Aires. Não amo Buenos Aires. Então, não quero ficar em Buenos Aires. E aí, o que eu fiz? Emiti no Smiles um voo Buenos Aires, João Pessoa. Só que aí, gente, o que aconteceu? O que aconteceu? Olha como são as coisas, tá? Olha como são as coisas. O voo do Smiles, que era com a Gol, Buenos Aires, João Pessoa, ele sofreu alteração. E aí, eu poderia pedir o reembolso desse voo sem custos, tá? Poderia pedir o reembolso sem custo. Então, eu fiquei com essa carta na manga. Eu posso cancelar esse voo de Buenos Aires, João Pessoa. E aí, gente, no dia do embarque, mas aí tem que dar sorte de achar tarifa Word. Gente, eu nem entendi mais tarifa Word, não precisa dar sorte. Você não precisa de sorte, você precisa de conhecimento. Sorte você não precisa. Sorte não funciona aqui, gente. 95% de trabalho, 5% de sorte, tá? Então, aqui para emitir passagem com milhas, é ideal que a sorte te encontre estudando emissão. Vocês entenderam? Não é sorte. Achar tarifa Word, gente, só não é sorte. De verdade. Você tem que ter conhecimento. Eu não emito tarifa comercial, não, gente. Quer dizer, exceto Latam PES. 100% das minhas viagens, à exceção de quando eu emito no Latam PES, são em tarifa Word, gente. Tudo tarifa Word. E eu não preciso de sorte. Eu preciso de conhecimento e entender como é que os programas funcionam. Você precisa de conhecimento e entender como é que os programas funcionam. Porque quando você entende como é que cada programa funciona, você tem tranquilidade. Você não tem sorte. Você tem tranquilidade, porque você sabe que vai aparecer. Que foi o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo, gente? Eu sei que a Ibéria libera muita passagem em cima da hora. Econômica na Ibéria é muito fácil, gente. Tem o tempo todo, assim, toda época você consegue achar uma econômica na Ibéria. Tem muita disponibilidade. Mas além da disponibilidade, ó a Jéssica dizendo aí, nos grupos chega um monte de passagem todos os dias em tarifa Word. Exatamente, né? Precisa também de disponibilidade de data. Não, você precisa saber a sua data, né? Gente, vou dizer uma coisa aqui, de verdade, assim. A gente precisa parar de achar objeção, tá? Por quê? Porque a objeção é a desculpa. É para dizer assim, mas eu preciso ter sorte para achar uma tarifa Word. Mas também tem que ter disponibilidade para minha data. Mas é claro que tem que ter disponibilidade para sua data, para minha data. Mas eu não consigo em alta temporada. Mas eu não consigo em família grande. Mas eu não consigo pro final do ano. Gente, consegue para tudo, tá? Consegue passagem com milhas para absolutamente tudo. Para família grande, para alta temporada, para baixa temporada, de executiva, de econômica. O que você precisa é entender cada programa, como é que ele funciona. Então, se eu preciso de 4 executivas, eu sei que, em regra, não vai ser na Ibéria. A Ibéria, não, como regra, a maior parte do tempo, ela não libera 4. De vez em quando, ela vai lá e libera 9, 8, 6 assentos em executiva. Mas é o comum? Claro que não. Dani, a gente consegue executiva com 6 meses de antecedência na Ibéria? Talvez. Certeza absoluta que você consegue com 1 ano de antecedência e em cima da hora, tá? Certeza absoluta.
Agora, com 6 meses pode aparecer? Pode. Acho um pouco provável. Com menos tempo é mais provável. 3 meses ou menos, 60 dias para menos, 60 dias para em cima da hora, tem chance, né? Então, assim, a gente precisa, gente, parar de caçar desculpa, de verdade, né? Aqui, olha o tanto de gente que viaja na data que precisa. Eu viajei agora na data que eu precisava. Eu precisava voltar até o dia 15. E eu voltei exatamente dia 15. Em setembro, eu preciso voltar exatamente dia 28 de setembro. Não pode ser nem 27, nem 29. Exatamente 28. É a única data que eu tenho para voltar. Eu já tenho a passagem? Não. Mas eu tenho certeza que eu vou achar a passagem exatamente para a data que eu preciso. E eu não preciso de sorte para isso, tá? Você acumula milhas na passagem comprada com milhas só se for em tarifa comercial. Se for em tarifa comercial, você acumula. E eu vou ensinar aqui dentro da imersão, ó, gente. Quem não é meu aluno e quiser participar da imersão de emissão de passagem com milhas para a Europa, basta você comentar Europa aqui, que eu te mando o link por direct. Porque quem é meu seguidor do Instagram, quem acompanha os meus stories e quem tá assistindo essa live, se inscreve na imersão por R$37. Então, esse é um preço especial de vocês aqui no Instagram, tá? Tendo emitida econômica na Ibéria com Latam PES, tem alguma chance de pedir upgrade usando milhas? Não. Dani, para o mestrado você emite com antecedência? Não. Eu já não tenho mais que ir pro mestrado, mas quando eu tinha, não. Gente, eu nunca emito passagem com milhas com antecedência. Laís, você tá aqui na live? Eu não emito passagem com antecedência. A única que eu emiti, a única que eu emito com antecedência, gente, é a Ibéria. Ibéria, quando eu sei quando eu vou viajar, né? Se eu souber quando eu vou viajar. Por exemplo, eu sei que eu quero viajar no verão europeu do ano que vem. Então, eu já sei. A gente tá em junho desse ano, eu sei o que eu quero viajar em junho do ano que vem, entre 25 e 30 de junho, que eu quero viajar para a Europa. Então, eu já sei, né? Eu estabeleci isso nesse ano, que ano que vem eu queria ir. Então, essa emissão eu já fiz com ano de antecedência, e aí fui lá e emiti 2 executivas. Tinham 2 executivas, emiti 2 executivas, tá? A imersão ficará disponível por quanto tempo? Se você adicionar a gravação. Por quê, gente? Porque o valor de R$37 é para você assistir ao vivo e receber o material. Se você quiser a gravação vai ser por 90 dias e aí você tem que adicionar a gravação. A gravação custa R$97. Em verdade, ela custa R$247, mas tá com 70% de desconto, e aí fica por R$97. Aí você tem a gravação por 90 dias. E aí, se você tiver alguma dúvida, você deixa nos comentários da gravação, que o suporte te responde nos comentários da gravação. Dani, mas comprando as passagens... Dani, milheiro Latam por 28 é um bom preço? Mega cilada Bino, viu? Mega cilada Bino, máximo R$24,50. Deixa eu ver aqui sobre esse negócio de emitir passagem em cima da hora, tá? A Jéssica dizendo, lembro quando eu conheci a Dani, ela ia viajar tipo amanhã e emitiu na véspera. A Dani já é macaca velha, gente. Eu não sirvo de base, gente, é óbvio. Eu tenho 26 anos emitindo passagem com milhas. Passagem internacional, gente, eu emito há 14 anos com milhas. Eu não emito nada com antecedência, gente. Oliveira vai viajar em setembro. A gente vai para Toscana com os alunos. É uma viagem de casal. Eu ainda não emiti a passagem dele de volta. Em novembro a gente vai para a Índia. Eu não emiti a passagem dele de volta. Eu vou em setembro para a Itália. Eu só tenho a ida. Eu vou em outubro para Andaluzia. Eu só tenho a ida. Eu vou em novembro para a Índia. Eu não tenho nada. Eu vou em dezembro para Nova York. Eu tenho a ida, não tenho a volta. O tempo todo, gente, eu emito passagem assim. O tempo todo. É muito, muito difícil eu emitir ida e volta junto, tá? Eu diria pra vocês que 90% das minhas emissões
eu faço emissões separadas. Vocês querem ver um exemplo? Vocês querem ver um exemplo? Ah, sim. Uai, gente, ó, a pergunta foi a seguinte. Dani, mas se você compra as passagens acima da hora e a reserva do hotel? Uai, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, gente? Se eu sei que eu vou viajar numa determinada data, eu posso reservar os meus hotéis sem problema nenhum. Qual o problema? De repente, você vai ter que fazer mais uma reserva para ajustar uma noite a mais, 2 noites a mais, mas você já pode reservar o seu hotel. E aí, ó, a experiência, gente, amanhã eu vou dar uma aula no VMM sobre hotelaria. A experiência é tudo na vida, tá? Vocês acham que hotel com muita antecedência é muito mais barato, né? Não, não é. Não é. Então, por exemplo, eu sei que eu quero viajar em julho do ano que vem. Eu quero ir lá pro dia 10 e voltar lá pro dia 20. Eu posso reservar meus hotéis. Você tem a opção de reservar o hotel com cancelamento. A grande maioria gosta de reservar com cancelamento. Depois você vai lá, cancela e ajusta a sua reserva. Emitir a passagem em cima da hora não muda nada na minha vida. Eu vou dar aqui alguns exemplos práticos para vocês, tá, gente? Então, eu tinha emitido Madrid-Buenos Aires, era para o dia 14 de julho. No dia que eu estava embarcando para a Europa, dia 25 de junho, lá na fila do embarque, a gente foi de econômica, eu olhei a passagem da volta. Eu olhei a emissão da volta, porque eu estava olhando todo dia para ver se aparecia executiva. Porque a Iberia libera muita coisa de última hora. E aí... quando eu estava na fila do embarque, no dia 26 de junho, que eu abri o aplicativo da Iberia para pesquisar a passagem, apareceu 2 executivas para o dia 15. Eu só tinha hotel na Europa até o dia 14. Não tinha hotel pro dia 15. Aí o que eu fiz? Fui lá e reservei mais uma diária pro dia 15. Vocês entenderam? Então, o fato de mudar a data não tem problema. Tanto porque você pode fazer o hotel com cancelamento grátis, e aí depois ajustar a sua reserva, quanto adicionar diárias. Então, foi o que eu fiz. Eu tinha uma reserva em Madrid pro dia 14, 13 para 14. Eu fui lá e fiz mais uma reserva de 14 para 15. Por quê? Porque eu não mais voltaria no dia 14. Eu voltaria no dia 15. E aí, gente, o que eu fiz? E aí vocês vão perguntar, Dani, o que você fez com a passagem do dia 14? Já que você ia voltar para Buenos Aires, né? A Iberia, gente, ela te permite alterar a passagem ao custo de 25 euros ou 40 dólares. Depende da moeda que você pagou a taxa de embarque. Se você pagou sua taxa de embarque em euro, vai ser 25 euros. Se você pagou sua taxa de embarque em dólar, vai ser 40 dólares. E pagando esse valor, você consegue alterar a data da sua viagem, desde que você ache uma passagem na mesma tarifa sua. Por quê? Lá na imersão, eu vou mostrar para vocês. A Iberia, dentro da econômica, ela tem 2 tipos de tarifa. Ela tem a tarifa básica e a tarifa comfort. A tarifa básica, ela não tem mala despachada e nem marcação de assento. Ela é a mais barata que existe. Essa tarifa só permite remarcação. A Comfort, que tem mala despachada, marcação de assento, bababá, ela permite reembolso e remarcação. A minha tarifa para Buenos Aires era básica, então não permite reembolso. Então, o que eu fiz, gente? Eu remarquei para 2027. E aí, a minha intenção é usar essa passagem para voltar na viagem do ano que vem. Então, esse ano a gente foi de econômica, voltou de executiva. E aí, então, ano que vem, obrigatoriamente, eu vou ter que ir de executiva e voltar de econômica. Prefiro muito mais a executiva na volta, mas foi dessa forma que eu fiz. Então, assim, quando você... Por isso que eu falo, gente, conhecimento vale mais que dinheiro. Porque o conhecimento te traz dinheiro. O conhecimento, ele faz com que você articule as informações para você se dar bem. Não é passando os outros para trás, mas você articula a informação para se beneficiar. Por exemplo, gente, nessa viagem agora, eu usei 5 diárias grátis. Eu economizei 5 mil reais de hotel usando 5 diárias grátis que eu tinha lá no hotéis.com. Um monte de gente, talvez, viva reservando hotel no hotéis.com e nem sabe que
que tem esse benefício lá dentro, que você acumula noites grátis lá dentro do hotéis.com. Então vocês pensam, 5 mil reais, deu 5 mil uns quebradinhos, 5 mil reais, 5 diárias de hotel, eu paguei 0. Por quê? Porque eu usei a minha noite grátis, descontou ali as minhas diárias médias, era de 900 a 1.200, foi descontando ali, e aí eu não precisei pagar. E nos que eu precisei pagar, eu paguei assim, uma diferença de 100 reais, 150, né? O quanto conhecimento te faz economizar. E aí, gente, uma coisa assim que é chocante, né? Sobre a emissão da executiva da volta. Eu estava com Avios lá na minha conta da Ibéria, focada no verão europeu do ano que vem, que eu queria emitir ida e volta de executivo para o ano que vem. Quando a gente estava lá na fila do embarque, no dia 25 de junho, eu achei a passagem para o dia 15 de julho de executiva, eu emiti na mesma hora, lá na fila do embarque. Gente, embarcando e eu emiti na passagem da volta. Eu já tinha outra passagem da volta. Quanto que eu paguei? 59 mil Avios e R$1.300 de taxas, tá? Não, minto. R$650 de taxas por pessoa, 1.300 as duas. Então, 59 mil Avios por pessoa e 1.650 por pessoa de taxas. Esses Avios, gente, que eu tinha na Ibéria, eu tinha comprado na última promoção que teve, Esfera Ibéria, em junho. Começo de junho, teve uma promoção de 25% de bônus. E aí eu zerei, eu transferi tudo que eu tinha no Esfera, eu tinha tipo assim 100 mil. E aí eu fui e 100% orgânicos, o meu acúmulo do Esfera, gente, é 100% orgânico. E aí eu fui e comprei mais 100 mil, tá? Então eu vou te dizer que os meus Avios foram comprados, essa passagem foi comprada. Gente, os reais, né? Quanto me custou esses pontos do Esfera que eu comprei no começo de junho e eu transferi para a Ibéria e ficou lá na minha conta da Ibéria e emiti essas duas executivas. R$6.600, porque eu comprei caro, comprei por 35 milheiro. Então, R$6.600 e podia parcelar até em 12 vezes. E paguei R$1.300, paguei R$1.300 das taxas de embarque. Eu olhei o preço da passagem pagante, sempre que eu emito uma passagem com milhas, gente, eu olho o preço da passagem pagante. E eu não acreditei, Porque a passagem da Ibéria, no mesmo voo que eu vim, ela tava 33 mil reais. É óbvio que se fosse viajar de executiva, tinha a da Azul por 9.900, voando Euroatlântico, nem se compara. A da Ibéria estava 33 mil por pessoa, gente, por pessoa. Eu postei hoje nos stories. Eu caí o queixo, assim, porque eu achei assim, vai estar uns 12 mil. Não, gente, tava 33 mil por pessoa, tá? Na imersão, gente, a imersão ela é única e exclusivamente de busca e emissão de passagem. A gente não vai falar absolutamente nada de acúmulo, a gente não vai falar de transferência bonificada, a gente não vai falar de como é que se cadastra, acumula pontos no Esfera, se é melhor Esfera ou Livelo, a gente não vai falar de nada disso. Porque isso, gente, é assunto do curso completo. A imersão, ela não é sobre isso. A imersão é para você entender os melhores programas para você emitir passagem com milhas para a Europa. Dani, mas ela é útil para mim, que tô iniciante ou que tô começando? Ela é para você saber onde você vai acumular. Porque, por exemplo, você quer viajar para Itália e aí você acumula no Smiles. Então, assim, é muito errado fazer isso. Não dá match, você entende? Aí você tem milhas na Azul e você quer emitir uma passagem para Londres. Não dá match. Aí você tem milhas no Latam Pass e quer, de repente, emitir o Latam Pass é muito coringa, né? Então ele é muito bom para muita coisa. Aí, de repente, você quer ir por um lugar e voltar por outro, né? Então, de repente, você quer ir por Paris e voltar por Roma. Não pode ser no Latam Pass que você faz essa emissão. Então, quando você sabe, a imersão vai te ensinar, além de te ensinar a buscar e emitir, vai te ensinar quais os melhores programas para você acumular por destino e quais as melhores emissões dentro de cada programa. Por exemplo, gente, você quer ir para Paris, dá muito match com Smiles,
Paris é maravilhoso no Smiles, é maravilhoso no Latam Pés. Já não é bom lá na Azul. Então, se você quer Paris, você pode acumular no Smiles. Se você quer Paris, você pode acumular no Latam Pés. Agora, você vai acumular no Latam Pés consciente de que você tem que ir e voltar por Paris. Se você quiser ir por Paris e voltar por Madrid, você não dá para usar o Latam Pés. Você vai ter que usar um outro programa. Por isso que a imersão ela é importante, tanto para quem tem nível avançado, porque você vai aprender as melhores, os pulos do gato, vamos dizer assim, na hora de buscar emitir sua passagem para a Europa, quanto para quem está iniciando. Por quê? O pessoal que está iniciando vai entender absolutamente tudo da imersão? Não, não vai, não vou mentir para vocês. Por quê? Porque a imersão ela tem um conteúdo de nível intermediário para avançado. Mas ela vai abrir a sua mente sobre onde acumular para viajar para a Europa. Por quê? Porque você vai pegar o destino para onde você quer ir e vai dar match ali com o que eu vou ensinar na imersão. Vocês já vão receber isso tudo mapeado também no material da aula, tá? Para o início de janeiro, será que consigo no Smiles ainda? Por que não conseguiria? Eu emiti ontem no Smiles. Você não é aluna, Paty? Porque ontem no Smiles, ontem teve uma chuva de passagem no Smiles. Você não é aluna? Você é aluna? Até postei nos stories. Eu emiti para Paris 86.500 milhas ontem. Emiti ontem. Para quando? Para outubro. Quem dirá para janeiro, gente? Janeiro tá longe, né? Janeiro tá longe. Então, assim, ontem a gente postou um monte de passagens da Air France para Paris, de outubro para frente. E aí, gente, eu fui lá e peguei essa. E ela era justamente para a data que eu precisava. Tinha várias datas, na verdade, para outubro, mas eu queria uma passagem para outubro, 86 mil e de volta. Não, gente, também não é milagre. 86 mil e de volta, gente, seria de graça, né? A não ser que fosse 86 mil ávios lá no Iberia Plus, porque tem um valor maior. Mas 86 mil é de graça, gente. 86 mil só ida, tá? E 86 mil só ida é de graça. É baratíssimo. Vocês têm noção do quanto é barato. Eu paguei R$140 de taxas. É uma passagem Fortaleza-Paris, que super me atende. Quero ir para Paris, gente? Não. Eu quero ir para Espanha, eu vou para Sevilha. E aí eu emiti Fortaleza-Paris. Por que eu emiti essa passagem Fortaleza-Paris, gente? Por 2 motivos. Primeiro lugar, porque ela tava muito barata, né? 86 mil. Segundo lugar, porque eu amo Paris. Daí eu vou aproveitar e vou ficar um dia em Paris. Terceiro lugar, porque eu quero testar uma coisa que eu não vou contar aqui. Eu vou contar, mas não vou contar detalhes. Eu quero testar uma novidade de um upgrade da Air France, tá? Um cliente nosso de gestão de milhas, a gente fez para ele semana passada um upgrade na Air France, nesse mesmo voo, Fortaleza-Paris. E foi sensacional. E aí eu emiti essa econômica porque eu quero testar essa estratégia de upgrade, eu mesma testar, para ver se vai validar, porque só um resultado não é validação, para poder passar para os alunos. Então é por isso que eu fiz essa emissão. Eu achei janeiro de 27 por 81 na Latam e tô na dúvida se tá bom. Brasília-Lisboa, tá bom. Tá bom, podia ser melhor, mas tá bom. Eu acho bem justo. 81 mil saindo de Brasília. É bem justo. Tá dentro do que a gente considera... No máximo seria 90. Então 81 tá muito bom, pode emitir. Dani, emitir só ida não sai mais caro do que emitir de volta? Não, não sai, gente. Não sai. Vocês acham que se emitir só ida saísse mais caro do que emitir de volta? Eu ia fazer isso, ou eu ia ensinar vocês a fazerem isso? Seria altamente irresponsável da minha parte ensinar vocês a fazerem isso se saísse mais caro, gente, né? É claro que quando eu ensino para vocês emitir separado, não sai mais caro. O que eu disse aqui no começo da live? Exceto no Latam Pés. Latam Pés a gente não emite só ida.
Por quê? Porque no Latam PES sai mais caro. Então, o que eu ensino para vocês? Em todos os programas, você pode emitir só ida ou só volta, exceto no Latam PES, porque no Latam PES sai mais caro. Vocês entenderam? Então, como no Latam PES sai mais caro, a gente não faz isso no Latam PES. Então, assim, podem fazer o que eu digo para vocês, gente, sem nem pestanejar. Mas no curso, quando você manda procurar só ida, é sempre mais caro. Se for no Latam PES, é. Nos outros, não é, gente. Não é. Me diga um caso que você pesquisou sem ser no Latam PES e que só ida tava mais caro. Me conta. Assim, me conta um caso concreto, né? Eu não mando aleatoriamente as coisas, não, gente. Entendeu? Não tem um caso que se você pesquisar só ida no Smiles, só ida na Ibéria, só ida na Azul, vai ser mais caro. Não vai. Só ida na TAP. Não vai. 100% de certeza absoluta que não vai. Exceto na tarifa comercial. Por que no Latam PES a gente não pode pesquisar só ida? Porque Latam PES é tarifa comercial. Então, se você for no Smiles, na Azul e pesquisar tarifa comercial, só ida vai ser mais caro mesmo. Tá? Agora, o que a gente emite no Smiles e na Azul para a Europa, gente? Tarifa Award. Tarifa Award. Né? Tarifa Award. Entenderam? Simples assim. O que a gente emite só ida ou só volta, Smiles e Azul, tarifa Award? Latam, 100% tarifa Award. TAP, 100% tarifa Award. E aí, Azul pelo mundo, tem tarifa Award, tarifa comercial. Se você for no tarifa comercial, no Smiles, na Azul, vai ser mais caro. É a mesma coisa do Latam PES. Agora, o que é bom, não vai ser mais caro, gente, que é o que compensa e o que vale a pena. Tá? Não vai ser mais caro. 100% certeza absoluta. Para Itália, qual o melhor? Eu vou destrinchar essa questão de destino para vocês dentro da Europa, dentro da imersão, mas é Latam. Mas esse não é o ponto, gente. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, que é muito importante, ó. Eu queria ir para Croácia, Bósnia e Montenegro. Para onde eu emiti minha passagem? Vocês que estão aqui desde o começo da live. Para onde foi a minha emissão? Para onde foi a minha missão? Latam, gente, sempre entra e sai pelo mesmo destino. Não tem como você emitir de volta multidestinos no Latam PES. Lá não tem essa opção. Para você emitir de volta ida por um destino, volta por outro no Latam PES, você precisa emitir separado. Aí Latam a gente emite separado? Não, Latam a gente só emite de volta. Então Latam a gente tem que ir e voltar pelo mesmo destino. Ó, todo mundo respondendo. Eu queria ir para Croácia, Bósnia e Montenegro. Eu emiti a minha passagem para Croácia ou Bósnia ou Montenegro? Não. Eu emiti a minha passagem para Madrid. Em setembro, eu quero ir para Florença. Eu emiti a minha passagem para Madrid. Em outubro, eu quero ir para Sevilha. Eu emiti a minha passagem para Paris. Por quê, gente? Aprenda uma coisa, você acha que é uma coisa mais importante dessa live. Você emite a passagem para Europa. O seu foco é chegar na Europa. Por quê? O melhor programa para Itália é Latam PES. Mas pode ser que você vá pesquisar Itália no Latam PES e esteja custando uma fortuna. E aí, você vai pagar uma fortuna? Óbvio que não, porque você não vai rasgar seu dinheiro. Porque milhas são dinheiro. Daí você precisa pesquisar as outras portas de entrada. Daí você pesquisa Madrid, daí você pesquisa Frankfurt, daí você pesquisa Paris, daí você pesquisa Zurique, daí você pesquisa Barcelona, Vocês entenderam? Então, assim, gente, a gente precisa ter, assim, o meu plano A. Eu quero ir para Itália, então eu vou pesquisar a Itália, massa. Mas você tem que ter plano B, plano C, plano D, plano E. Por quê? Porque às vezes o plano que você quer tá caro, né? É óbvio que se eu for lá no Latam PES, eu pesquisei uma passagem, João Pessoa, Roma, tá 81 mil milhas, igual a pessoa que achou aqui Brasília, Lisboa.
É maravilhoso, excelente, vou emitir com certeza. Mas pode ser que eu chegue lá e pesquisa esteja 140 mil milhas cada perna. É um absurdo de caro. E daí eu olho Madrid hoje a gente postou um monte de passagem para Madrid, gente, por 110 mil milhas e de volta. Aí eu olho para Madrid, tá por 57. Aí eu olho Roma, tá por 140. Eu vou emitir Roma? Não, eu vou emitir Madrid. O dinheiro de um trecho para Roma eu emito e de volta para Madrid e ainda sobra. E aí eu faço um trecho interno dentro da Europa. Aí eu posso fazer Madrid, qualquer lugar da Itália, né? Porque a gente falou Itália, mas pode ser Itália-Roma, Itália-Veneza, Itália-Nápoles, Itália-Gênova, Itália-Sicília, Itália-Sardenha, né? Pode ser qualquer... Itália-Bari, né? Então, pode ser qualquer lugar dentro da Itália. De Madrid, eu vou para qualquer lugar dentro da Itália. E aí eu pego um voo interno. Alguém perguntou aí o que é tarifa World, como é que acha tarifa World? Lá na imersão eu vou ensinar para vocês o passo a passo, porque não dá para falar, tem que mostrar. Então eu preciso abrir o site do Smiles e mostrar para você como é que você acha uma tarifa World no Smiles. E eu preciso abrir o site da Azul e mostrar para você como é que você acha uma tarifa World na Azul, tá? Então eu preciso mostrar, não consigo dizer aqui como é que você acha uma tarifa World. E aí, gente, por isso que a gente precisa entender o que é melhor dentro de cada programa. Então, vejam, eu queria ir para Sevilha. Eu vou emitir Sevilha dentro do Smiles? Não. A chance de eu achar uma passagem boa para Sevilha dentro do Smiles, ela é muito pequena. Mas para Paris, eu tenho 95% de chance de achar uma passagem boa para Paris, voando com a Air France. Porque a Air France é muito barato lá dentro do Smiles, tá? Então, assim, Dani, mas a Air France não voa de Paris para Sevilha? Então, você não poderia ir com a Air France Brasil, Paris, Sevilha? Poderia, inclusive pesquisei. Então, só para vocês terem uma ideia, Brasil, Paris, Fortaleza, Paris, 86 mil milhas. Fortaleza, Sevilha, 200 mil milhas. Então, faz muito mais sentido, gente, eu emitir um voo interno. Então, o que eu fiz? Eu emiti Fortaleza, Paris. E aí eu fui lá e emiti Paris, Sevilha. Paris, Sevilha eu emiti onde? Na Ibéria. Tava muito mais barato. Lá no Smiles, Paris, Sevilha tava por 50 mil milhas. Na Azul, Paris, Sevilha tava por 42 mil milhas. Na Ibéria, Paris, Sevilha tinha um voo da Vueling por 8.500 avos, que equivale a 15 mil esfera. Então, tava muito mais barato dessa forma. Então, o que eu vou fazer, gente? Não existe um voo direto do Brasil para Sevilha. Então, tanto faz eu fazer Brasil, Lisboa, Lisboa, Sevilha, Brasil, Madrid, Madrid, Sevilha, Brasil, Paris, Paris, Sevilha, Brasil, Istambul, Istambul, Sevilha. Tanto faz. Qualquer forma que eu chegar na Europa dá certo. Então, eu fiz o quê? Brasil, Paris, com o Smiles, 86 mil milhas, a passagem da Air France. Paris, Sevilha, com a Vueling, emitindo dentro do Iberia Plus. E antes de eu emitir no Iberia Plus, eu pesquisei no Smiles, pesquisei na Azul para comparar. Por quê? Porque Iberia e Vueling tem na Iberia, tem no Smiles e tem na Azul. Então eu vou e olho nos três. Quando você compra o segundo trecho separado, você emite no mesmo dia? Depende do meu roteiro, gente. No exemplo da Croácia, eu emiti no mesmo dia. Então, eu cheguei em Madrid e emiti no mesmo dia, eu segui no mesmo dia. No caso, agora de Sevilha, não, eu emiti diferente porque eu queria ficar um dia em Paris. Então, eu emiti pro outro dia à noite. Então, eu vou ficar o dia que eu chego e mais o outro dia todinho Se houver atraso no primeiro voo, não é um risco perder o segundo trecho? É sim, por isso que eu emito com no mínimo 6 horas de diferença, tá? Então, se houver atraso no primeiro voo, é um risco perder o segundo. E é por isso que eu sempre recomendo que vocês coloquem uma diferença de pelo menos 6 horas entre um voo e outro. E aí, eu vou perguntar aqui pra vocês, assim. De todas as vezes que vocês foram, vou falar de Europa mesmo. Todas as vezes que vocês foram para a Europa, quantas vezes
Quantas? Qual o percentual que você diria assim que o seu voo atrasou? Qual o percentual de atraso que você tem nas suas viagens? Eu viajo muito, 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 né, gente? Falando aqui agora pra vocês, só lembro de um voo meu da Ibéria que atrasou ano passado. Ele atrasou umas 2 horas, tá? Ele atrasou umas 2 horas. Por isso você tem que pôr um intervalo de pelo menos 6 horas. Por quê? Porque a regra, gente, do voo internacional, tá? Dificilmente atrasa. Dificilmente o voo internacional atrasa. O internacional. Acontece, gente, é claro que acontece. A gente tá cansado de ver na televisão, tá? Mas já aconteceu com você? Qual a probabilidade, qual o percentual de casos que você tem aí na sua vida? Né? O percentual é muito baixo. É muito baixo. Mesmo com quem já atrasou, mesmo com quem já cancelou o voo, mesmo com quem foi remarcado pro dia seguinte, que já acontece, isso acontece, gente, com um monte de gente. Se você for olhar pro volume de voo que você faz, de viagem que você faz, é muito pequena a quantidade dos que atrasam. Voo nacional não, é diferente. Eu tô falando de voo internacional, gente, porque o impacto na malha aérea é muito grande pro voo internacional. Então, ele só vai atrasar, ou ele só vai ser cancelado, gente, num problema muito grave, tá? Então, assim, eu só tive um caso que atrasou. E nesse caso que atrasou, eu tinha uma conexão, não era emissão separada, era uma emissão só, que foi quando eu fui pro Marrocos. Então, eu tinha emitido Guarulhos, Marrakech, com conexão em Madrid. Nem era um voo separado, era um voo só, uma emissão só. E eu nem perdi a conexão. Ele atrasou 2 horas aqui no Brasil, mas eu consegui pegar a conexão lá. Então, gente, seja um voo único ou um voo repartido, eu nunca pego uma conexão apertada. Nunca pego, gente, tá? Então, assim, eu sempre vou ser aquela pessoa que eu prefiro que eu espere o avião. Eu não quero que o avião me espere. Então, eu sempre vou chegar muito cedo no aeroporto. E eu sempre vou recomendar que você chegue muito cedo no aeroporto. Então, assim, o check-in abre 4 horas antes, eu vou chegar no aeroporto 4 horas antes. O check-in abre 3 horas antes, eu vou chegar no aeroporto 3 horas antes. Eu não quero correr, né? Então, eu tenho uma conexão de 2 horas e eu tenho uma conexão de 4 horas, né? Eu não tava vendo os comentários de vocês. Deixa eu ver aqui. Quase nada, nenhum até agora. Eu perdi o internacional, mas aí você que perdeu, não foi? Só um da Gol, sair de BH para São Paulo. Nacional atrasa muito, gente. Volta do Chile, uma vez da Itália atrasou. Dos muitos que já fiz, só um. Não atrasa. Foi até São Paulo e voltou, porque São Paulo tava chovendo. Sim, né? Aí é o que eu tô dizendo. O problema não foi no voo internacional. O problema foi no voo interno dentro do Brasil. Dani, Europa ano que vem na econômica, compensa usar pontos ou melhor em dinheiro? Eu vou te dizer uma coisa, eu não sei o nome da pessoa que perguntou, é Dedê Sante. Se você entender de milhas, em 99,99% das vezes, milhas é imbatível. Até se você comprar as milhas para pagar a econômica, vai ficar mais barato. Entendeu? Em 99,99% do tempo. Então, eu vou arredondar. Em 99% do tempo, milhas vai ser imbatível. Mesmo para econômica. Eu sei que tem um monte de influenciador que ensina a pesquisar pagante, que diz que não é verdade. Que não. E aí, os influenciadores que ensinam passagem pagante, ele diz que uma econômica de 4, 5 mil reais é bom. Gente, uma econômica de 4, 5 mil reais é caríssima. Se com milhas a gente consegue ir por 1.500 e de volta para a Europa lá no Iberia Plus comprando 100% das milhas. 100% das milhas, né? Se tiver 0 milhas, você compra 100% das milhas, você vai pagar, deixa eu fazer uma conta aqui de cabeça, 40 mil... 80, 70, 3, 7, 21, R$2.100.
mais a taxa de embarque, você vai pagar aí uns R$ 2.800, mais ou menos, frente a uma passagem de R$ 5.000. Gente, milhas é imbatível. Se você souber gerar milhas a custo baixo, tá? Se você souber gerar a custo baixo. Agora, se você estiver comprando Latam 28, você vai pagar mais caro do que pagante. Eu tô pegando o gancho de alguém que perguntou aqui na live. Então, assim, gente, em 99% do tempo, em voos internacionais, a passagem com milhas é imbatível. Trecho interno na Europa, um voo nacional no Brasil, um trecho interno nos Estados Unidos, daí um trecho interno na Ásia, pode acontecer da pagante sair mais vantajosa, tá? Aí pode acontecer da low cost sair mais vantajosa, do trem sair mais vantajoso, mas no internacional, eu afirmo para vocês, 99% do tempo, milhas é mais vantajoso. Ou porque você acumula suas milhas de forma orgânica, e aí você viaja de graça, com passagem de graça, pagando sua taxa de embarque. Ou porque você não acumula 100% orgânico, mas você compra as milhas muito baratas quando tem promoção. Vai ser imbatível, gente, tá? Ó, a Larissa dizendo, nem sei mais viajar pagante. É sofrido se precisar comprar pagante. Eu não sei também, gente, eu nem compro mais. Essas passagens na Mega Promo diz que não tem estorno. Vale a pena correr o risco de perder as milhas? Fiquei com medo de emitir. Toda passagem em tarifa Word é reembolsável, tá? Toda passagem em tarifa Word é 100% reembolsável. Se você tá vendo uma passagem com milhas que não tem reembolso, ela não é tarifa Word. E dentro da imersão Europa eu vou te ensinar que essa passagem você não emite, ela é ruim. É uma passagem que não é boa. Então essa passagem você não quer. Segundo ponto. Se for no Latam Pass, ele te dá a opção de pegar uma tarifa a mais que tenha reembolso. Então, no Latam Pass, você só emite passagem, que é tarifa comercial e vale a pena. Você só emite passagem sem reembolso se você quiser. Você entendeu? Então, eu não sei de que Mega Promo que você tá falando, mas eu acho que deve ser da Latam, porque a Latam usa esse termo, Mega Promo Latam, né? E na Mega Promo da Latam, é só você escolher uma tarifa que seja standard. Aí, da standard pra cima. Aí ela vai ter reembolso. Aí é da Latam. É só você não pegar a tarifa promocional. Se você quer com reembolso, você pega uma tarifa a mais, que é da standard pra cima. Aí ela tem reembolso. Você entendeu? Então, gente, essa informação, essa atenção aos detalhes que vocês precisam ter. A Latam não tem só uma tarifa, a Latam tem 5 tarifas, tá? E só uma é sem reembolso. Todas as outras têm reembolso, tá? Todas as outras têm reembolso. Então é só vocês olharem. Não, é impossível, não existe tarifa full sem reembolso. Impossível. Você tá olhando alguma coisa errado. Lucy, desculpa, não sei. Impossível uma tarifa full sem reembolso. Não existe. Tá? Ela não tem reembolso gratuito. Nenhuma passagem com milhas tem reembolso gratuito, gente. Ela tem reembolso com custo. Você vai pagar uma taxa de reembolso na tarifa full. Tá? A Latam sempre faz, não sei, gente, não vi Mega Promo da Latam. A gente não precisa de Mega Promo de nenhum lugar para poder emitir passagem com milhas. Vocês entenderam? Nenhum lugar. Porque o conhecimento, ele é o seu divisor de águas. Você cria a sua promoção. Vocês não precisam de promoção, gente. Esse aí de, eu quero uma promoção de passagem. Tem algumas que são vantajosas. Por exemplo, na novembro, a TAP sempre libera a tarifa Word. Novembro é Black Friday, sempre libera a tarifa Word. Daí é super vantajoso, né? Mas não é uma promoção, é que ele libera a tarifa Word.
É loucura pagar R$ 799 no plano do Esfera e R$ 799 no Livelo? Se você souber o que você está fazendo, não é. Mas como você está me perguntando, você não sabe o que você está fazendo. Né? É simples assim. E aí eu vou lhe dizer uma coisa que eu digo para os meus alunos. Se você não sabe o que está fazendo, não faz. Primeiro estuda, aprende para depois aplicar. Eu pago R$ 799 no Livelo e meus alunos sabem minha estratégia. Por que eu pago R$ 799 no Livelo? Então, a loucura não é loucura. Eu tenho cliente meu de gestão que ele paga 700 de gestão de milhas, porque eu faço gestão de milhas para quem tem faturas no cartão a partir de 20 mil por mês. E eu tenho cliente de gestão de milhas que ele paga 799 no plano do Livelo. Mas eu sei o que eu tô fazendo para ele, né? A gente tem uma estratégia uma estratégia específica para gerar milheiro muito barato no Livelo. Então, se você souber o que você tá fazendo e tiver monitorando o seu milheiro do Livelo do Esfera, e lá no Livelo você tiver com um milheiro abaixo de 24 e no Esfera abaixo de 28, então não é loucura. Agora, você tem que saber por que você está fazendo isso. Tem que ter sentido. Não pode ser só porque vai acumular muito. Ah, não, Dani, é porque vai acumular 20 mil todo mês. Aí, só por isso é loucura. Então, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. E aí, gente, de verdade, quando vocês não sabem o que estão fazendo, não façam. É o dinheiro de vocês, é suado, ó. Trabalhar para ganhar dinheiro é custoso. Então, se você não sabe o que você está fazendo, não faça, não faça. Estude primeiro aquele assunto. Estude, assim, ó, debulhe sobre plano Clube Livelo, sobre Clube Esfera. Entenda quais são as estratégias. Para quê? Para você entender se na sua estratégia vale a pena pagar 799. Eu pago 799 no Clube Livelo, mas não pago 799 no Clube Esfera. Por quê? Eu tenho uma estratégia por causa disso. E pra mim o Esfera é muito mais valioso do que o Livelo. Eu preferia pagar no Esfera. Só que não tem sentido. Então, esse é o ponto. Não é loucura. A estratégia pode valer a pena se você gera milheiro muito barato com ela. E se você compra esse volume de milhas por ano. Esse é o ponto mais importante, tá? Você compra esse volume de milha por ano? Você gasta mais de 10 mil reais comprando milhas todo ano? Se você gasta, aí numa situação muito específica vai ser bom. Se você não gasta, não tem o menor sentido. Então é isso que vocês têm que analisar. Gente, eu emiti em dezembro passado Latam Pés para Lisboa com 3 meses de antecedência. Essa semana passada, uma aluna postou no grupo executiva da Latam. Eu já emiti passagem da Latam, gente, na semana da viagem. Executiva de Lisboa para João Pessoa. Lisboa, São Paulo, João Pessoa. Na semana da viagem. Faltando, assim, 5 dias para eu voltar, eu emiti. Né? Essa semana a gente achou Fortaleza, Lisboa. 145 mil milhas na executiva. Baratíssimo. Uma aluna achou e compartilhou lá na comunidade. Lá no grupo do Vitalício, salvo engano. Ela até colocou, para quem quiser aproveitar. Então, assim... Latam não exige a gente vai falar disso lá dentro da imersão, a antecedência para cada programa. Então, se as suas milhas estão no Latam Pés, qual a antecedência ideal, no Smiles? Então, quais são as janelas de oportunidade? A gente chama de janela de oportunidade, para você emitir as passagens mais baratas. É muito importante você entender isso, tá? Gente, muito obrigada a quem ficou aqui até o final da live, né? Agora que eu vi que já são 9h40, estamos aqui há mais de 1 hora. Essa semana a gente ainda vai ter uma live, eu vou decidir o dia, provavelmente no domingo, pra gente falar algum tema de imersão. O objetivo dessa live de hoje era trazer aqui esse monte de coisas para vocês, do que aconteceu em termos de emissão para vocês. As executivas ficam mais baratas em cima da hora da viagem? Não, Lídia. Né? Depende. Gente, ó, Lídia, você é aluna. Existe uma aula de mapeamento que ela é uma aula essencial para vocês. A gente precisa monitorar as coisas.
vocês têm uma tabela que eu fiz para vocês de monitoramento de passagem com milhas. Então, assim, o que acontece? O que a gente precisa pensar? Ó, nossa, vou monitorar. Então, será que em cima da hora tá mais barato? Aí eu pesquiso para semana que vem, eu pesquiso para 15 dias, eu pesquiso para um mês, eu pesquiso para 2 meses. Se você fizer um monitoramento, você entende o padrão daquilo que você precisa, tá? Por quê? Porque às vezes o padrão do que você precisa é diferente do padrão do que eu preciso, que é diferente do padrão de que o Fred precisa, que é diferente do padrão do que a Susan precisa. Então é bem importante você procurar o padrão na sua missão, na sua. Então assim, Dani, eu tô pesquisando 3 vezes por semana, certo? Você tá pesquisando 3 vezes por semana. Pesquisa a semana que vem, 15 dias, 1 mês, 45, 2 meses, 3 meses. Você vai descobrir se para o seu destino, no seu programa, fica mais barato, mais perto da viagem. Vocês entenderam? E quem é aluno do VMM, vocês têm uma planilha. Eu montei uma planilha para vocês anotarem, para vocês identificarem o padrão da sua viagem, o padrão que você precisa para a sua viagem, tá? Saem de São Paulo para qualquer lugar, direto para a Europa. Até que falou de uma boa emissão de executiva na Latam. 220, no máximo, cada perna. Mais do que isso é caro. Mas aí, é claro, Frederic, vai depender do seu custo do milheiro. Eu tenho uma aluna que pagou 250 cada perna, 500 mil. 100 mil a mais do que o que eu recomendo. Na verdade, foi um pouco mais de 500. Só que o milheiro dela da Latam é de R$11. Então, ela pode pagar mais caro na passagem da Latam. Então, a média é de 220 mil cada perna. Mas se o seu milheiro da Latam for muito barato, eu tenho uma cliente nossa de gestão que o milheiro dela da Latam é de R$8. Porque o acúmulo orgânico dela é muito forte. Então, assim, gente, pra ela eu aceito pagar mais caro. Por quê? Porque ela repõe muito rápido, porque o cartão de crédito dela é muito alto, e então é aceitável para ela pagar mais caro. Vocês entenderam? Tem que olhar isso. Cheguei, tava usando minhas milhas. Não sei a cor do meu esmalte, gente. Não sei. A minha manicure que escolhe. Deixa eu ver aqui. A Andressa chegou da Europa, tava usando as milhas dela, né? E já vai voltar agora em agosto, porque saiu uma passagem muito barata da TAP. A gente postou semana passada a passagem da TAP por 37.500, uma coisa assim. Ela não resistiu e já emitiu para ir mês que vem, né? Vai ter emissão para os Estados Unidos? Por hora não. Mas lá dentro do VMM, você é aluna, Mila, já tem essa imersão Estados Unidos. Não tem imersão, tem uma aula, 2 aulas ao vivo só de Estados Unidos. Então, só você assistir as aulas lá do VMM no módulo de aulas ao vivo que tem lá, Estados Unidos. 37 mil, isso mesmo. Vai ter viagem em grupo para a Europa em 2027? Vai ter viagem em grupo para a Europa 2027, gente. Vou lançar agora em agosto. A gente vai ter Turquia, fazer Provence, sul da França, provavelmente Escócia e Irlanda, Egito. Vamos ter, sim, 6 grupos em 2027 novamente, tá? 6 grupos em 2027. Gente, e quem ainda não se inscreveu na Imersão Europa, aqui na live a gente passa por tudo muito rápido, tudo junto e misturado. Na imersão é muito melhor, porque é uma coisa muito mais didática, né? Fica super organizadinho lá pra vocês. E eu remodelei a imersão, então vou fazer um novo formato. A gente vai fazer a Imersão Europa dessa vez por programa, então a gente vai primeiro falar tudo de Smiles, depois tudo de Azul, tudo de Latam Pass, tudo de Iberia, e depois por destino. Então vai ser bem interessante esse novo formato. E aí, se você ainda não se inscreveu, comenta Europa aqui nos comentários que eu te mando o link por direct, ou clica aqui nesse link, tá na sua tela, e você recebe o link, tá bom?
Gente, um beijo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí da live. Sei que a gente trouxe hoje vários assuntos juntos, porque envolveu várias viagens minhas, mas eu gosto de mostrar pra vocês como é que eu faço as coisas na prática. Eu acho que fica bem interessante. E aí, vou dizer uma coisa pra vocês. Pode acreditar no que eu falo, gente. São 26 anos aqui viajando com milhas. 14 anos emitindo passagem internacional com milhas. Eu sei o que eu faço, eu sei que o que eu ensino para vocês funciona, eu sei tudo que vale a pena. Então, assim, confiem no que eu falo, tá bom? Você disse que não é legal transferir da Livelo para a Ibéria. Por quê? Eu não disse que não é legal, eu disse que não se transfere do Livelo para a Ibéria. Porque não vale a pena. Porque o conversor é alto e é Ciladabino. Se você quer acumular na Ibéria, você só se transfere do Esfera. Porque se você transferir do Livelo com conversor alto, vai ser caro e você vai pegar uma coisa que é super barata, que é a passagem da Ibéria, e deixar transformar ela numa coisa cara. É como se você pegasse um carro de 20 mil e desse 40 dele. Por isso que você não pode transferir do Livelo, tá? Gente, um beijo grande pra vocês. Você não falou do offline do Google e nem ia falar, Márcia. Eu vou gravar depois um reel sobre isso, tá bom? Não era assunto aqui da live, não. Todo mês eu gasto uns 12 mil no cartão e vejo que quase não entra milha. Será que tá correto? Pode ser que seu cartão seja bem ruim, pontue bem pouco. Agora, 12 mil num cartão normal não é muita milha mesmo não, gente. 12 mil dividido por 5 vai dar 3. Menos de 5 vezes 3, 15. 5 vezes 2, 10. 2.500 pontos. Se o seu cartão pontuar 5, é 5 mil por mês. Pontuar 2. Possivelmente, se você não acumula pelo menos 5 mil pontos no cartão todo mês, significa que o seu cartão é muito ruim. Esse é o problema. Aí o problema tá no cartão. É um cartão ruim. Então, para facilitar, você tem que acumular pelo menos 5 mil por mês pro seu cartão começar a tá bom. O seu cartão tá ali na régua do que é um cartão bom. Se você acumula 5 mil por mês, a média tá certo. Então, seu cartão é bom. Se você acumular menos de 5 mil por mês, ou bem menos de 5 mil por mês, significa que seu cartão é muito ruim. Esse é o problema do seu acúmulo. E aí você está desperdiçando milhas e desperdiçando viagens. Se você tivesse cartão da Azul, você tinha até um acompanhante grátis por mês. Gente, um beijo pra vocês e até a próxima live.